Falar da criação da Fundação Rede Amazônica, você tem que começar pelo ano de 1972, quando a Rede Amazônica dá os primeiros passos para a inauguração da sua emissora de televisão em Manaus. Uma das dificuldades da televisão, da chegada da televisão, era profissionais que pudessem atender o mercado televisivo. E esta era a maior dificuldade do Dr. Felipe. Se você observar, a maioria dos grandes apresentadores, jornalistas, repórteres, vieram do rádio. É claro que nós estamos falando de uma Manaus dos anos 60, 70, onde imperava as rádios e os jornais impressos. A televisão era a grande novidade para o estado do Amazonas. E, naturalmente, a Rede Amazônica guarda na sua memória um fato histórico importante. Nós somos a primeira emissora de rádio e televisão a ser projetada a cores. Amazonas, Canal 5 Manaus, Rede Amazônica de Televisão, transmitindo de seus estúdios na Avenida Carvalho Leal, 1270. Senhoras e senhores, estamos no ar. Somos projetada a cores, a primeira no Brasil. Bom, com essa dificuldade, nasce duas instituições importantes da Fundação Rede Amazônica e o Instituto Cultural da Fundação Rede Amazônica. Então, o meu pai concebeu a Fundação como uma instituição, na realidade, naquele momento de ensino, onde se prepararia a mão de obra para atender às necessidades da rede amazônica, que estavam muito relacionadas a questões técnicas e de manutenção dos nossos equipamentos. Foi como ela nasceu e depois, claro, com essa visão de um ensino profissionalizante, ela começou a atuar em outras áreas, preparando gente para outras áreas da nossa empresa e também com um conceito muito claro de não mais preparar para a rede amazônica, mas preparar para o mercado. É uma missão, né, tanto da Fundação Rede Amazônica como do Grupo Rede Amazônica, desenvolver e integrar a região amazônica. Mas para que isso aconteça, a gente tem que desenvolver e capacitar as pessoas. Então hoje o nosso maior desafio é capacitar essas pessoas que aqui vivem, para que elas se sintam pertencidas, para que elas se sintam valorizadas e se entendam qual é a importância do desenvolvimento da região. No decorrer do tempo, a diretoria chegou à conclusão que deveria extinguir, eliminar o Instituto Cultural da Fundação Rede Amazônica. E aí eu passo a migrar para a Fundação Rede Amazônica. A Fundação Rede Amazônica teve o maior museu da memória da televisão do norte do país, hoje com algumas peças ainda preservadas. A cada passo, uma curiosidade. Fundado em 18 de abril de 2002, o Museu Rede Amazônica preserva os primeiros equipamentos de comunicação importados para abrigar a antiga Rádio TV do Amazonas, fundada em 1972, e a Biblioteca Senador Bernardo Cabral. Além da história de seus fundadores, o jornalista Dr. Felipe Dal, Milton Cordeiro e Joaquim Margarido. O Museu da Rede Amazônica já existe há 11 anos e era um sonho do Dr. Felipe. Ele é a metamorfose de transportar você para um período de 40 anos atrás. É uma viagem no entendimento de uma Amazônia que antes não era ligada ao Brasil através do satélite. Projetor cinematográfico, videocassete e a mesa de efeitos coloridos da época nos permitem fazer uma verdadeira viagem pelo início desta história. Ele leva você a viajar. Viajar, por exemplo, nas primeiras câmeras. Viajar
na mesa que o Felipe Dal sentou e administrou a empresa, a máquina em que ele escrevia os primeiros textos aos 16 anos como jornalista. O museu guarda a demonstração de alguns outros jornais que já existiam no estado por volta do início do século XX, como o Amor e o Mucuim. A história do jornal impresso em Manaus é de uma riqueza fabulosa. Nós temos, por exemplo, toda ou quase toda a coleção do jornal que o Felipe Dal trabalhou. O Jornal e o Diário da Tarde, que trabalhou Felipe Dal e que trabalhou Milton Cordeiro. Os primeiros transmissores são da década de 70, que foram utilizados nas retransmissoras do interior. Do outro lado, observamos o primeiro link de micro-ondas de ligação dos estúdios da TV Amazonas, o qual possibilitava realizar a programação ao vivo. E não para por aí. Encontramos a primeira televisão colorida produzida na Zona Franca de Manaus, que contribuiu para a divulgação da programação da TV no interior na época, além das câmeras usadas em estúdio e na produção de reportagens. O cinegrafista entra hoje aqui e vai ver uma Ikegami. Era a câmera mais chique, mais cara, mais moderna, porque era uma câmera caríssima. E nós tínhamos 3. O linotipo é a máquina de compor texto, que era usada antigamente para produzir jornais, utilizada pelo noticioso ou jornal. O linotipista ficava sentado digitando peça por peça e quando ele tinha a palavra completa, ele colava isso num pedaço de madeira que era pressão sobre uma chapa de alumínio e que ia rodar o jornal. Você imagina a mão de obra. Então, esse é o primórdio da Fundação, preparar profissionais para trabalhar os equipamentos que possivelmente dessem defeitos. Mas o Dr. Felipe tinha um sentimento muito forte no homem. Ele achava que o profissional do grupo, hoje Grupo Rede Amazônica, deveria ter um aprimoramento. Tanto é que nós chegamos a ter cerca de 700 bolsas de estudos, do pré-primário ao doutorado ao mestrado, funcionários fazendo doutorado em Portugal, mestrado em Portugal. E ele dizia com muito prazer que ele tinha na sua empresa o maior número de metro quadrado em funcionários com curso superior. Eu sempre digo que os pilares da Fundação são educação e cultura, tecnologia e inovação, sustentabilidade. Mas, para que isso, seja levado adiante, a gente precisa capacitar essas pessoas. Então, eu acho que a Fundação começou, ela foi criada pelo nosso fundador, Felipe Dal, para capacitar pessoas na área de radiodifusão, que é o nosso negócio. Mas depois ela foi tomando uma dimensão, que aí a gente tinha cursos de laboratório, nós tínhamos cursos não só de edição, locução, de radiodifusão, nós tínhamos cursos na área de computação. Tivemos uma escola de injeção plástica. Então, sempre, se você for olhar para o início da Fundação, sempre voltado para a educação. Porque a gente entende que sem educação você não chega a lugar nenhum. Tivemos cursos desde a área gerencial, de informática e também voltados para a injeção plástica. Muitas coisas realmente a Fundação realizou nesses seus 39 anos. Há alguns anos, o Arquipo fez inglês e parou, mas nesse ano pretende retomar as aulas. Eu comecei um curso de inglês em 2013 e infelizmente só fiquei no básico, Infelizmente não pude continuar devido às condições, mas agora em Manaus, novas oportunidades, então eu não pretendo parar. Nós temos algumas situações que dentro do mercado de trabalho esses profissionais muitas vezes acabam até não tendo experiência, mas por ter o idioma fluente, eles contratam e acabam treinando o profissional para esse setor. Então, além desse aumento salarial, nós temos também uma certa estabilidade desse trabalho, que para um momento de crise é fantástico. Com a Elva já deu certo. Aprender um segundo idioma fez toda a diferença.
É assim que ela aumenta a renda mensal. Hoje eu dou aula de inglês particular e já dei aula em escolas de inglês também. Já componho músicas em inglês e assim eu imagino que daqui para frente a gente só vai melhorando a nossa conversação e a maneira como a gente pode falar o inglês. É muito importante. E para agilizar as coisas, este curso de inglês oferece 10 módulos com uma metodologia diferenciada, toda voltada para o mercado de trabalho. O curso se chama English at Work, então foi um curso pensado para quem precisa estar dentro de uma empresa trabalhando. Então, desde o material até a abordagem das aulas, até a metodologia utilizada para avaliação, tudo isso é voltado para a realidade do mercado de trabalho. Então, a gente vai trabalhar coisas como inglês para reuniões, inglês para a gente escrever um relatório, inglês para escrever um e-mail formal, um e-mail informal, para a gente se comunicar com o nosso diretor, com um colega de trabalho, com uma pessoa que está na empresa que é num outro país. Então, ele realmente é focado para quem está inserido nesse mercado. O Luiz sabe da importância que o segundo idioma tem. Tanto que, apesar de querer seguir carreira no jornalismo, ele decidiu fazer antes um curso de letras em língua inglesa. Com certeza, eu acredito que um jornalista ter um curso, não apenas um curso livre de inglês, mas ele ter uma graduação vai fazer uma completa diferença no meu currículo. Então, eu quero galgar lugares maiores lá na frente e eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial na minha vida. Para os senhores fazerem uma ideia, a fundação funcionava no antigo prédio da Rede Amazônica, no bairro da Cachoeirinha. Quando nós íamos iniciar as inscrições para que pudéssemos ter os alunos, a fila passava de 3 quarteirões. E havia, de certa forma, um trabalho muito sério com relação a essa admissão. Esses alunos tinham que ter, no mínimo, o 2º grau e eram preparados para trabalhar na TV. No final do curso de 1 ano, a Fundação os trazia para o Amazonsat, onde faziam um estágio de 3 meses. E, naturalmente, aqueles funcionários que se destacavam eram imediatamente contratados e recebiam uma bolsa de estudo ou integral ou parte para que pudessem fazer jornalismo. E nós temos muitos funcionários aqui que são oriundos da Fundação Rede Amazônica, da qual eu tive o orgulho de lecionar História da Comunicação e Produção para rádio e televisão durante aproximadamente 15 anos. Luana Borba, Amaral Augusto, a esposa do Amaral, o Shaolin, Grijó, Gato Júnior. Esses profissionais que se destacaram imediatamente foram fazer jornalismo. E a Fundação, naquele período, incentivava seus colaboradores a irem para um curso superior. Retomar uns 20 anos. Na verdade, eu tinha outra pretensão de profissão e acabei não passando no vestibular para medicina, né? E aí a minha mãe disse, não, faz o seguinte, enquanto você não decide o que é que você quer fazer de área profissional, eu vou te matricular em algum curso para você não ficar parada. E aí a minha mãe me apresentou à Fundação Rede Amazônica, na verdade. Ela me inscreveu, eu estava inclusive de pé quebrado em casa. E aí ela foi, me inscreveu e ela pegou a primeira vaga que ela viu, que era locução e apresentação, e chegou em casa e disse, está matriculada. E foi assim que eu comecei, na verdade, na Fundação Rede Amazônica. E aí eu comecei a fazer o curso e gostei. Tanto que eu nunca tinha pensado em trabalhar com nada na área de comunicação, mas gostei e dali foi que eu resolvi trabalhar, fazer minha faculdade, enfim, seguir realmente no caminho do jornalismo. Se não tivesse sido a Fundação Rede Amazônica, sem sombra de dúvidas eu não estaria na área do jornalismo, porque nunca foi uma pretensão minha. Primeiro porque eu sou extremamente tímida,
muito, muito acanhada. Eu não sou quando estou trabalhando, porque eu aprendi a vencer isso, né, para vivenciar o jornalismo. Mas eu nunca pensei em trabalhar com televisão, dar entrevista, falar para muita gente, nunca passou pela minha cabeça. Então, quando eu cheguei na fundação e comecei a descobrir o que é que existia por trás de tudo isso, que tem a produção, que tem a edição e tem a própria apresentação, foi que o mundo se descortinou para mim. E aí que eu decidi o que então eu queria fazer como faculdade, aí que eu fui para a faculdade de jornalismo, aí que surgiu a oportunidade de trabalho, porque eu acredito muito também que o universo conspira, né? Então eu estava no ano certo, no local certo, no momento certo, porque foi naquele ano de 2004, 20 anos exatamente, que o Dr. Felipe chamou o Renzo na época e disse, olha, vamos fazer o seguinte, selecionar algumas pessoas de cada área para o AmazonSat. Então nós viemos para cá como uma forma de fazer o estágio e ajudar a impulsionar o canal naquele momento. Então o Renzo selecionou junto com a equipe dele 3 pessoas de cada área, edição, produção, locução e apresentação, e eu estava nessa seleção. Então eu tive essa oportunidade, você imagina, a minha primeira oportunidade de fazer uma entrevista de um possível emprego foi com o Dr. Felipe Dal. Eu comecei no AmazonSat e lá eu tive uma grande oportunidade de me experimentar em diversos formatos, diversos ambientes, diversos tipos de produção. Eu apresentei um programa que eram 3 horas ao vivo, no meio da rua, no solzão de meio-dia às 3 da tarde, em que a gente quase não tinha VT, então era muita entrevista, eu entrevistava por semana umas 30 pessoas. Olha aí, né? Que bom a gente ver que existem muitas festas com programações especiais que é para trazer para você essa alegria, né? Para receber o ano que vai começar. E eu quero aproveitar e dizer para você o seguinte, aproveite para participar aqui da nossa promoção, que nós temos mais uma opção para quem mora aqui em Manaus, né? Que é o Réveillon 2010, que acontece no Sambódromo. Estamos com uma super promoção para você e para participar é muito simples. Basta enviar para a gente mensagens dizendo o que você deseja para 2010. Então era muito assunto, era muita loucura. Eu apresentei programa de culinária, de turismo, para jovem, de igreja, apresentei debate, apresentei vários tipos de segmentos, né? E nisso eu fui me experimentando nesses segmentos. Aí cheguei inclusive a fazer um plantão uma vez no jornal Amazônia News que tinha na época e me tremi toda porque eu nunca tinha pensado em trabalhar com TP. Para mim tudo era ao vivo e espontâneo. Não tinha que ler nada. Eu sabia o que eu ia ter de contexto e ia embora com o meu conhecimento. E aí eu vivenciei essa temporada no AmazonSat. Daqui eu fui para o Nordeste, questões familiares me levaram para lá. E eu trabalhei lá por 4 anos. Eu passei uma temporada na Globo Nordeste. Da Globo Nordeste eu fui para a TV Verdes Mares. E aí na TV Verdes Mares eu comecei no Hard News efetivamente como apresentadora. Né? Porque na Globo Nordeste eu estava na reportagem, fui para Verdes Mares como repórter e aí de lá fui transformada em apresentadora. E aí do Bom Dia Ceará surgiu o convite para eu voltar para Manaus, para a Rede Amazônica, para o Bom Dia Amazônia. E aí eu fiz Bom Dia, depois eu fiz Jam 1 e agora estou no Jam 2. Em qual emissora da Rede Globo você assiste ao Jornal Nacional? Qual das 122 leva o JN até você? Nos 26 estados e no Distrito Federal, as faces e os sotaques do Brasil estão na Globo. E a partir deste sábado vão dividir também essa bancada. Todo sábado, uma dupla diferente. Um representante de cada estado. Um apresentador de cada capital. 27 jornalistas comemorando aqui os 50 anos do JN. O Jornal Nacional do Brasil. Vou jogar um número aqui alto. Acho que pelo menos 80% das pessoas que fazem jornalismo ouvem essa piada ou fazem, agora eu vou para o Jornal Nacional. Ou alguém diz, você já vai para o Jornal Nacional quando? E da mesma forma eu até falei isso, né? Agora eu estou pronta para ir para o Jornal Nacional. Mas é claro que parece uma coisa inatingível, inalcançável. E aí, eu estando já na Rede Amazônica muitos anos depois, né? Mais de 20 anos depois, não, mais de 20 não, porque já tem uns 2 anos do JN, a primeira vez que eu fui. Então, com mais de 15 anos de carreira, eu já na Rede Amazônica tive uma oportunidade de ir num encontro lá para o Rio, sentei ali na bancada, mas assim, era só para tirar foto. Ainda estando lá para um encontro que tinha de afiliadas, nunca tinha passado efetivamente pela minha cabeça que um dia eu estaria lá oficialmente apresentando o jornal mais importante do país. Mas
é mais uma vez o cosmos todo reunido em nosso favor, porque eu estava trabalhando numa filial da Globo, quando o JN fez 50 anos e quando o Ali Campbell resolveu fazer um especial reunindo representantes de todo o país. E aí eu fui selecionada para representar o Amazonas, mais uma vez, na hora certa, no local certo e tudo conspirando, né? E veio essa grande oportunidade, que foi não só uma oportunidade de apresentar um jornal, era o jornal mais importante do país, e uma oportunidade de aprendizado, porque não foi simplesmente chegar lá para apresentar, como se isso fosse simplesmente, né? Mas a gente teve a oportunidade de passar uma semana, então de aprender, de trocar ideia, de ver como é que é feito lá, porque é uma estrutura e uma realidade completamente diferente de um jornal local. Até o que eles dizem, né? No jornal local vocês fazem coisas mais difíceis e complicadas do que a gente aqui, porque é o Brasil inteiro trabalhando para um jornal nacional. Enquanto aqui não, né? A gente está com uma equipe enxuta para cobrir um estado do tamanho do Amazonas. Então, um grande desafio, mas de troca de experiências, de aprendizado de todas as formas, em vários aspectos. E aí, sem dúvida, que veio a realização do Jornal Nacional, depois uma segunda ida para o Jornal Nacional, pena que veio a pandemia. E aí suspenderam projetos, senão a gente estaria ainda com esses rodízios de apresentadores, né? Mas foi um momento muito importante. Jornal Nacional. Hoje com Sandro Dalpícolo, do Paraná, e Luana Borba, do Amazonas. 59 pacientes permanecem internados em 12 hospitais do Rio. Bom, agora, Sandro, nós vamos para São Paulo para saber como é que fica o tempo para esse fim de semana com a Jaqueline Brasil. Jaqueline, a gente está unindo o Norte e o Sul com essa previsão hoje. Boa noite. Que coisa boa encerrar meu primeiro Jornal Nacional ouvindo o som da minha floresta. Para você que acompanha a gente direto do meu Amazonas, da minha Amazônia pela Rede Amazônica, muito obrigada pela companhia. Para você do Nordeste, do Sudeste, onde eu também tenho raízes, que bom compartilhar esse momento com vocês e com você, meu amigo. Muito obrigado. Obrigada pela parceria. Obrigado por dividir a bancada comigo. Eu também estou muito feliz. Queria agradecer a todos os paranaenses que me trouxeram até aqui e a todos os brasileiros que nos acompanharam hoje. Obrigado pela companhia. Boa noite. Um ótimo domingo para vocês. Boa noite. E aí eu atribuo a duas coisas. Eu acho que a gente precisa, primeiro, não ter medo. Eu venço todos os dias o meu medo por ser uma pessoa tímida e de falar para tanta gente. Porque quando eu não estou de Luana Borba, estou de Luana Tainá Freire Borba, eu sou outra pessoa, mais na minha, mais acanhada. Então, assim, a gente tem que vencer nossos medos. Segundo, que a gente tem que confiar, porque se alguém te faz uma proposta é porque alguém viu esse potencial em você. E às vezes a gente, enquanto ser humano, a gente se boicota. Ai, tô com medo, não sei, não vou. Cara, se alguém te chamou, é porque acha que você dá conta. Então vai. Mas aí vem a terceira coisa, se dedicar. Eu aproveitei muito a fase de fundação para isso, a fase do Amazonsat, para aprender. Então, na fundação, eu não cheguei à toa no grupo dos 12. Eu era a única que não fazia faculdade no grupo dos 12. Mas por que eu cheguei lá? Porque o pessoal de produção tinha que ter um trabalho para apresentar, um trabalho final. E alguém tinha que apresentar para o que eles produziram. O de cinegrafia, alguém tinha que fazer algo para que eles filmassem, para ter um trabalho final. De edição, tinha que editar o trabalho de alguém. E todo mundo, não posso. Luana, pode? Posso. Então, quando chegou na apresentação final, basicamente 70% dos trabalhos tinha Luana Borba. Porque eu chegava o pessoal de cinegrafia, Luana, grava um negócio ali pra gente. Gravo. O de produção, gravo. Então, assim, é quando você se dispõe, não é que as coisas vêm fáceis, é você se dispor e aproveitar. Eu estava simplesmente num curso, mas eu aproveitei. Eu dei valor a cada etapa daquilo ali. E hoje eu trabalho como editora-chefe, em que eu tenho que avaliar imagem, avaliar áudio. Se eu não tivesse aprendido aquilo lá atrás na fundação, hoje eu estava ainda há pouco na ilha sentada, diminuindo o material, reduzindo, cortando sonoro, eu edito. Então, como seria se eu não tivesse tido aquela aula de edição de imagens? Como é que eu coordeno a produção do jornal se eu não tivesse tido os princípios de produção? Então, na verdade, aquilo tudo veio forjando a profissional que foi caminhando e que chegou a sentar na bancada do Jornal Nacional e que hoje coordena o jornal de maior audiência do Estado. Então, assim, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, porque o mundo, ele conspira a nosso favor, mas a gente tem que fazer a nossa parte, se dedicar e aproveitar essas chances, né?
A Fundação Rede Amazônica surgiu na minha vida quando eu decidi estudar rádio e TV. E aí era uma das poucas oportunidades na época no Amazonas, não se tinham cursos superiores na área, assim, só tinha jornalismo, né, e RP, os mais tradicionais, publicidade, mas não tinha curso de rádio e TV em nível de graduação. E aí todo mundo que tinha o sonho de trabalhar em rádio, trabalhar em televisão, queria fazer fundação. Na época, eu lembro bem, tinha um processo seletivo muito disputado, e quem conseguia realmente ser aprovado era assim, uma vitória. A minha geração que queria estudar nessa área passou por isso. Então eu passei no processo seletivo para estudar a partir de 2001 e assim, depois que eu comecei a entrar na área, eu acho que eu nunca tive dúvida do que eu realmente queria. E aí o mundo da comunicação se abriu para mim, foi muito importante. A fundação, ela tinha um ambiente muito familiar, né? Isso marcava muito. Eu estou falando do prédio da Carvalho Leal, na Cachoeirinha, um prédio tradicional, onde tinha os estúdios mais antigos da Rede Amazônica. Então a gente vivia num ambiente familiar. As pessoas que faziam a gestão do prédio, as pessoas dos serviços gerais eram muito carinhosas com a gente, nos atendiam muito bem, então a gente se sentia em casa. E o curso, na época que eu estudei, ele era no turno matutino, mas a gente acabava ficando até o final da tarde, muitas vezes, porque a gente gostava de ficar lá fazendo os trabalhos, usando os laboratórios. Foi bem legal. Já posso contar como é que eu segui? À vontade. Então tá. Você seguiu carreira assim, que você acabou o curso? Não, decidiu? Não acabou? Não cheguei a acabar. Muitas coisas, hoje eu sou uma acadêmica, mas muitas coisas aconteceram comigo na minha vida, na minha trajetória, como intuição. Quando eu comecei a estudar, já assim no segundo mês, surgiu uma vaga de monitoria. Na época eu não sabia o que era monitoria, mas eu queria experimentar, eu estava muito disposta a conhecer esse mundo todo. E aí eu comecei a fazer monitoria, me tornei bolsista e comecei a ser a aluna que era um apoio de professores. Na época era professora de apresentação, locução e apresentação, e que era a professora Thelma Alcântara, fonoaudióloga, que é uma referência aqui no Amazonas. E foi uma grande experiência realmente ser monitora dela, aprendi muito. Nunca imaginei que me tornaria professora um dia, mas foi muito importante. Então eu fiz a monitoria, depois eu terminei o período das disciplinas, passei para um estágio que era muito esperado, do estágio. Fiz o estágio e depois fui contratada como estagiária. Então foi tudo muito rápido e eu consegui conquistar espaços assim que fizeram toda a diferença para mim. E aí passei dentro da Rede Amazônica por várias áreas. Fui da Rádio Amazonas FM. Jornalismo da TV, também fui do Amazonsat muitos anos e tive a oportunidade de viver isso, voltando depois também para a Fundação Rede Amazônica já como professora, onde eu ajudei a implementar os projetos que foram muito importantes para o ensino na área, o ensino técnico na área de rádio e TV, mas também para a minha formação profissional e acadêmica, porque a gente em 2001 para 2002, a gente já teve a oportunidade de viver a experiência de web rádio, o que era muito novo, ninguém nem entendia direito o que estava fazendo. Então, quando eu fui ser monitora, eu era responsável pelo sistema interno de som, que era a radiodifusão, na época era um alto-falante, e eu participei da migração dessa rádio, que era um alto-falante, era uma voz, para a web. Então, eu fiz a grade de programação, vivi toda essa experiência. E também fui locutora da Rádio MOL, que era uma outra web rádio,
que funcionava como sistema interno e também, né, como web rádio estava para o mundo, do Estúdio 5, né? Eu lembro até hoje a vinheta que eu gravei, eu lembro bem que era Rádio Mol, a trilha sonora do seu lazer. Nunca esqueci esse texto e outros textos que tive que decorar para fazer locução. Então, assim, eu tive todas as oportunidades e eu posso dizer que eu realmente vivi intensamente todas as oportunidades. Então, na fundação começou a minha trilha, né, na busca pela qualificação, pela formação. Depois, já dentro da Rede Amazônica, como colaboradora, como funcionária, fiz faculdade de rádio e TV, fui da primeira turma de rádio e TV. Depois que eu me formei, fiz especialização, o meu trabalho de especialização, eu já tinha uma noção do que a Fundação representava. O título do meu trabalho era Fundação Rede Amazônica como uma etapa na profissionalização na qualificação de profissionais de rádio e TV no Amazonas. Então eu já estudei isso há muitos anos e depois eu escolhi um objeto de estudo, que foi o rádio, onde eu atuei, nunca nunca deixei de fazer rádio, sempre dei um jeito de trabalhar com outras coisas, como professora, como pesquisadora, mas sempre estava no microfone também, né? E posso dizer que fiz mestrado em Ciências da Comunicação estudando rádio, fiz doutorado em Sociedade e Cultura na Amazônia estudando rádio, estudei o grande movimento da migração das emissoras AM para FM, o início desse grande movimento, e me tornei a primeira radialista do Amazonas com título de doutorado. E não tem como, né? E na época, eu lembro bem que foi uma escolha um pouco difícil se eu permanecia em programas de comunicação, mas foi uma escolha estudar a Amazônia. Eu queria estudar o rádio na Amazônia, os fenômenos da comunicação na Amazônia. E isso tudo porque não tem como você diferenciar o caminho se você é formado tendo essa visão da importância do que era a Amazônia para o mundo, do que era fazer a comunicação na Amazônia e principalmente que a gente precisava seguir, né, também com esse objetivo de ajudar a desenvolver a nossa região. Então, acho que posso dizer, resumidamente, que todas as minhas escolhas, elas tiveram, sim, como base, né, toda a minha trajetória que começou, sim, na Fundação Rede Amazônica. A história começa 18 anos atrás, aqui com a Fundação Rede Amazônica. Em 2006, eu me matriculei no curso técnico, né, de rádio e televisão. Fui fazer o curso de produção. Já tinha um curso superior, né, sou formado em publicidade e propaganda e eu gosto da área audiovisual, gosto da televisão e tinha uma ligação muito forte com o grupo, executando alguns trabalhos em parceria. Aí foi quando eu me interessei em fazer o curso, fiz, e no período do estágio eu vim estagiar no Amazonsat e ao fim do estágio eu fui contratado. Então, assim, aprendi muito com a Fundação Rede Amazônica, criei laços, criei amizades que até hoje a gente carrega nessas amizades, e a minha turma foi a última turma da Fundação Rede Amazônica que estudou no antigo prédio. Você vê que todos os programas que nós temos, a maioria dos programas que nós temos aqui, um deles é o Amazônia Que Eu Quero, é justamente voltado para capacitar, para educar, para que essas pessoas saibam o que é realmente ser um cidadão, para que ela saiba votar bem, para que ela saiba escolher bem o governante, escolher bem o prefeito. Então você vê que os nossos programas que nós temos são todos voltados para isso, né? O desenvolvimento da criança, do jovem, do adolescente, para que ele tenha, né, ele consiga se formar, ele consiga ter uma profissão, ele consiga enxergar, né, essa valorização da região, senão ele não enxerga. A Fundação evoluiu, a Fundação cresceu e em determinado momento a diretoria chega à conclusão de que deveríamos trocar o rumo da Fundação. A Fundação precisava modernizar-se. A Fundação precisava principalmente oferecer ao Grupo Rede Amazônica um braço que atendesse o lado social do Grupo Rede Amazônica. E a Fundação, aos poucos,
foi se desligando de alguns processos, principalmente da formação, e começou a adentrar numa área que é de suma importância para o projeto de uma grande empresa como o Grupo Rede Amazônica. O Grupo Rede Amazônica atua em toda a Amazônia. Ora, essa guinada que a Fundação deu, essa volta para o terceiro setor, ela começou a alçar rumos muito importantes. O evento reuniu colaboradores do Grupo Rede Amazônica, a presidência e membros de startups associadas ao Acelera Hub Space, espaço coordenado pela Fundação Rede Amazônica. O Acelera Hub Space é um espaço onde nós queremos conectar ideias, pessoas, comunidades a um propósito. Então, se você tem um propósito, uma ideia, um pensamento acerca de um novo negócio ou mesmo de uma ação social, aqui é o seu lugar. Então, é super importante as pessoas entenderem que não é um coworking ou uma área comum como os que já existem, mas é um espaço para criar conexões sobre diversos temas, que vai da educação, passando pela arte, a cultura, a inovação e também a sustentabilidade. O espaço é o desdobramento de um projeto criado pelo Grupo Rede Amazônica há pelo menos 5 anos. Através da Acelera Amazônia, nós conseguimos nos conectar com startups, com a própria comunidade local e começamos a apoiar alguns eventos, algumas ações, enfim. Mas chegou um momento em que o Acelera Amazônia precisava de um espaço físico, até porque o Acelera Amazônia é um grande guarda-chuva que abriga projetos que atendem crianças, jovens, adultos, empresários, a comunidade local, e nós precisávamos de um espaço para realizar e desenvolver isso. O Acelera Hub Space tem ao todo 13 salas, todas com nomes de estrelas, que dão referência ao conjunto em que o espaço está localizado, o conjunto Morada do Sol. Além disso, a unidade homenageia a saudosa Madalena Arcidal. Primeiro, nós ficamos muito felizes com essa homenagem à nossa mãe, em que a Márcia dedicou, Unidade Madalena Dal, e acho que esse espaço tem tudo a ver com a personalidade da minha mãe, né? Uma das características dela era justamente acolher. Ela fazia muitos trabalhos sociais, ela desenvolvia muitos projetos, e isso acho que vem tudo a calhar com esse espaço. Para o CEO do Grupo Rede Amazônica, a inauguração do espaço é o nascimento de um projeto muito esperado. Para mim é uma satisfação muito grande, ele foi se transformando ao longo do tempo, essa ideia que foi dada aqui pelo pessoal da Fundação foi excelente, quer dizer, um hub de integração, um hub de convivência, é um hub de que se traz aí, se discute inovação. Já temos aqui, na verdade, empresas nas quais o nosso grupo investe. A gente é muito felizes que eles vieram para cá e têm agregado, com certeza, muito valor. Este empresário, que já faz parte do grupo de associados do Hub, afirmou que o local é ideal para a criação de novos projetos que influenciam a evolução econômica da região. Com certeza agrega, porque quando você reúne as startups que têm segmentos diferentes, que têm ideias diferentes, e vocês colocam esses programadores, esses empreendedores juntos, você consegue trocar ideia, você consegue tirar dúvida, você consegue evoluir, né, tanto o produto de ambos, né, e isso agrega para a região como um todo, porque essas startups vão se desenvolver e vão fomentar até novos negócios, novas ideias para novos empreendedores. Como a ideia do Acelera Hub Space é de aguçar a criatividade de quem passa por aqui, nos corredores a gente encontra muitas atividades. Esse quadro aqui, por exemplo, tem a seguinte questão: marque o que te motiva, e tem diversas opções para que as pessoas que visitam o Hub possam se expressar de alguma forma. Eu, por exemplo, já vou marcar aqui a minha: café, amigos. E não pode faltar um feriado. Essa não é a única atividade que você encontra aqui no Acelera Hub Space, mas para quebrar o gelo mesmo durante o dia, não é mesmo? A gente encontra diversos detalhes criativos aqui no Acelera Hub Space. Desse lado tem outra atividade:
pegue o que você precisa. E tem também diversas opções: dinheiro, motivação, casar, namorado, paz e a opção amor, que é a opção que eu vou pegar. E você pode usar como um marcador de páginas. Se a criação do Hub é uma iniciativa ousada, os projetos futuros são ainda mais. Hoje, a Fundação Rede Amazônica, ela representa um momento importante do Grupo Rede Amazônica. Para que a gente possa entender isso, recentemente foi lançado um projeto muito importante, onde a Fundação será fundamental no desenvolvimento do que se pensa em Amazônia. E nesse processo, algumas mudanças aconteceram, né? A Fundação, ela possuía 2 diretorias, era uma diretoria administrativa e a diretoria institucional. A diretoria administrativa ficava responsável pela produção dos projetos e a diretoria institucional ficava responsável por parte da comunicação e por toda a produção de material de conteúdo. E em 2024, com a saída de uma diretoria, essas diretorias foram unificadas e hoje eu sou responsável por toda a administração da Fundação e em 2024 nós estamos com muitos projetos e muitos desafios. Eu acho que o grande desafio de 2024 a gente apresentou recentemente os nossos compromissos em ESG publicamente, né? E nós temos muitas ações para desenvolver ao longo do ano, com foco em conscientização ambiental, com foco no combate ao assédio e à indiscriminação. E são muitas ações, muitos projetos e isso já faz parte do nosso DNA, né? A Fundação, ela essencialmente já nasceu ESG baseada em 3 pilares, que é arte, educação, empreendedorismo e inovação e conscientização ambiental e sustentabilidade. Então todo esse conglomerado de temas vão fazer parte dos nossos projetos e das nossas metas em ESG em 2024. Nesses 17 anos de Grupo Rede Amazônica, 15 anos eu fui dedicado ao AmazonSat, né? Como produtor, como supervisor, como coordenador, como gerente. E nos últimos 2 anos eu estou como gerente de conteúdos especiais aqui da Fundação Rede Amazônica, né? Somos responsáveis pelo time de comunicação institucional da Fundação. Nós divulgamos as campanhas, divulgamos todos os projetos que a Fundação executa e estamos seguindo firmes e fortes, divulgando e mostrando as ações da nossa instituição. A Fundação Rede Amazônica, ela tem uma importância, apesar de algumas coisas que nós entendemos que elas poderiam ser realizadas de uma maneira muito melhor ao longo dos anos, ela deixou uma marca extremamente grande em toda a sociedade e em tudo aquilo que ela fez nesses 39 anos. Eu acredito sim, além das mudanças que aconteceram no escopo de trabalho da Fundação, eu tenho certeza, tenho total convicção que ela continuará prestando relevantes serviços para a nossa região, em todos esses segmentos, ampliando a sua área de atuação, ou o número de parcerias, ampliando, eu diria, a profundidade no trato de todos os temas, na área socioambiental, na área cultural e na área de inovação na Amazônia. E como disse, durante 2024 e até se preparando para 2025, para os seus 40 anos, ela com certeza vai estar prestando um serviço muito relevante, não só no estado do Amazonas, como cumpriu muito bem, em outros estados também. Algumas coisas ela fez em Rondônia, algumas coisas ela fez em Roraima, mas com toda certeza ela chegará aos 40 anos prestando um serviço a pelo menos 6 estados da Amazônia Legal, que eu diria que representa muito bem o sonho e o desejo do seu fundador, ou dos seus fundadores, mas particularmente o meu pai, que sempre almejou e viu na Fundação a possibilidade de formar pessoas, formar consciências, para se ter uma Amazônia melhor. O desafio, a gente que está nessa região tão grande, é levar
disseminar o que a gente faz aqui na Fundação para os 5 estados, para os 4 estados em que a gente atua fora o Amazonas, que é Acre, Rondônia, Amapá e Roraima. Então, eu sempre digo para as meninas aqui, o modelo Fundação Amazonas tem que ser o mesmo modelo nas outras praças. Né? E sempre isso, né? Capacitando. Eu acho que o desafio continua. E cada vez mais com tecnologia, com inovação, né? Com a modernidade, mas sem perder o nosso foco. Quero dizer do meu orgulho de fazer parte desse processo com uma pequena contribuição, mas que ao mesmo tempo eu me esforço para que essa pequena contribuição possa ser tão grande quanto é a Fundação Rede Amazônica. O trabalho é o trabalho mais bem remunerado do mundo, porque hoje eu tenho a oportunidade de ser remunerada fazendo o que eu gosto. Então, saber que eu impacto a vida das pessoas, que eu tenho uma pequena parcela de fazer a diferença dentro da trajetória dos amazônicos, isso me deixa muito grata e muito orgulhosa. Fundação Rede Amazônica terá vida longa, porque ela foi criada com esta finalidade. E Felipe Dal Júnior e a senhora Cláudia Dal Paixão e Silva têm este sentimento enraizado, deixado pelos nossos fundadores, especialmente pelo seu pai, Felipe Dal. Felipe Dal tinha a fundação como um veículo que pudesse projetar a Amazônia juntamente com o grupo. E claro que este aparato do Grupo Rede Amazônica de Comunicação permite que a Fundação faça seu trabalho com dignidade. Essa é a história da Fundação Rede Amazônica. Nós queremos que os nossos rios sejam eficientes, as nossas riquezas sejam eficientes e que nós façamos da Amazônia realmente o grande bem que todos nós desejamos para o Brasil.